Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E nossa convidada de hoje é CEO de um grande escritório e lidera uma equipe com mais de 50 pessoas. É uma mulher maravilhosa, com 27 anos de advocacia. É com imenso prazer que recebo aqui a doutora Dina Hoffmann. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Vamos lá. A gente sempre quer saber, antes de tudo, por que escolheu o direito na sua vida? Olha, eu acho que eu era muito novinha, acho que teve influência de um amigo que ia fazer direito também. Mas eu sempre fui para a área muito de humanas, sabe? Nunca pensei em fazer nada diferente da área de humanas. E aí, no ensino médio, mais ou menos, quando eu iniciei os projetos para o ensino médio, porque eu era de Guarapari, eu nasci em Guarapari, e toda vez que a gente chegava no ensino médio, a gente tinha que sair de lá para vir estudar em Vitória, né? E aí, quando eu estava, na época era 8ª série, eu já pensava muito naquilo que eu ia fazer e fui buscando conhecimento, buscando informação. Meu tio já era promotor de justiça, mas eu não tinha, assim, pai e mãe não eram empreendedores, eram pequenos empresários. E aí eu tive vontade de fazer direito e fiz. E você entrou no curso de Direito durante toda a faculdade? Pensava em algum momento fazer um concurso público ou sempre foi direcionada à advocacia? Então, eu entrei muito nova, né? Eu entrei com 17 anos na faculdade. E eu tive a sorte de ser uma das mais novas da turma. Isso me deu uma maturidade enorme, porque eu tinha colegas maravilhosos que estavam ali como entendendo que aquele curso era a chance de mudança de vida deles. Muita gente trabalhava o dia inteiro e à noite ia estudar e estava ali com muita vontade de aprender. Então, eu fui de uma turma muito boa, muito madura e que me possibilitou um crescimento enorme pessoal e profissional. Eu saí da faculdade muito na dúvida e sempre tem a pressão familiar para você fazer um concurso. Eu tinha meu tio que já era promotor e depois se tornou procurador, que era uma grande inspiração para mim. Mas saí da faculdade, fiz a escola da magistratura 2 anos, mas eu gostava de advogar. Eu gostava de entender os argumentos, de escrever algo para que aquilo fosse, de certa forma, aceito. Eu gostava da advocacia, da investigação, de você reunir, sabe? Quase que num processo criativo, assim, de você reunir tudo que você tem para poder criar a sua tese. Então, eu sempre gostei de advocacia. E aí, depois eu tive a oportunidade ainda de aliar a advocacia com gestão ou gerir na advocacia. E aí, pronto. Aí não tive vontade de sair. E esse seu lado de gestão vem, então, da criação, né? Você falou que seus pais eram empreendedores. Isso, exatamente. Eu acho que vem muito da criação. Toda a minha formação foi muito de pequenos empresários, pequenos comerciantes. Então, eu estava ali com os meus pais muito olhando para essa visão empresarial também, né? Que legal. Então, acho que vem disso. E aí conta histórias que marcaram aí a sua trajetória. Você logo depois já foi para um escritório grande, um escritório pequeno? Como é que foram seus primeiros clientes? No início da advocacia, eu trabalhei com um amigo até eu fui procuradora da Câmara Municipal de Guarapari também, até que eu recebi um convite para vir para um escritório em Vitória. Um escritório que não era daqui, um escritório de Minas Gerais, e que advogava para uma empresa de telefonia que tinha acabado de ser privatizada. E aí, isso era 2001, boom da telefonia. Sim. Então,
eu fui para Minas Gerais, eu fui para Belo Horizonte para conversar com o dono desse escritório. A gente se deu muito bem. Ele sempre teve uma visão muito vanguardista da advocacia, já pensava numa advocacia como uma advocacia empresarial, uma advocacia que tinha um olhar para o escritório muito empresarial também. E aí ele falou, Dina, eu queria que você coordenasse esse escritório. Mas assim, eu muito novinha, mas muito corajosa e muito... Determinada. Acredito. Eu achava o seguinte, estão me dando esse desafio, eu vou encarar. Sabe, eu quero encarar. Uhum. Então, entrei em contato com um amigo que era administrador e falei com ele, olha só, eu vou coordenar um escritório, eu preciso montar aqui... eu não sabia nem que isso era um fluxo, que era um workflow, não sabia o que era. Eu falei, eu preciso... montar caminhos para a entrada dos processos e como eles vão se movimentar dentro do escritório. Me ajuda? Ele, ajudo, isso chama workflow. Eu falei, a gente vai ter um fluxo de segmento do processo, eu falei, me ajuda a montar. E a partir daí, eu fui tendo essa visão, estudando. O dono do escritório me ajudava muito também a enxergar o que eu precisava entregar para o cliente. O cliente quer isso, vamos nesse caminho. Então, assim, aliou muito, né, as coisas, aliou a advocacia e esse olhar que eu gostava de dar para as coisas, do resultado, da entrega, do que eu conseguia fazer ali do trabalho e mostrar o resultado para o cliente. Olha, que legal. Então, foi muito... Eu acho que isso foi muito marcante para mim. E aí eu fui, né, tendo novas experiências. Então, achei que essa minha primeira experiência foi muito válida. Só que, como eu disse, eu era muito nova e eu queria experimentar outros assuntos. Então, telefonia, e depois fui para seguros, depois fui para o escritório mais generalista, enfim. Até que eu fui para um escritório que tinha uma associação americana e que também me deu uma outra visão. Lá eu passei 12 anos, então quando eu saí, quando eu me desliguei, a maior parte da minha carreira eu tinha passado lá, né? E também reforçou toda essa visão de gestão, de encarar a advocacia como uma atividade empresarial. Que não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Pelo Código Civil, né? Atividade economicamente organizada. Exatamente. Né? A gente precisa encarar como uma atividade que é uma atividade empresarial e que nós, advogados, a gente precisa ter uma função de gestor, independente do tamanho do seu escritório. Você precisa gerir seu tempo, você precisa gerir os recursos financeiros da sua advocacia. Sim. Como que você vai alocar cada coisa? Você precisa gerir os clientes. Então, hoje eu acho que a gente tem uma visão mais moderna nas faculdades em relação a isso. Está mudando bastante. Algumas faculdades já trazem essa discussão. Algumas já aplicam essa disciplina. Que é importante. Muito, porque a gente acaba tendo uma formação de litigante. Né? Você se forma para ser um advogado de contencioso e não sabe o que faz quando você tem que gerir alguma coisa, quando você tem que gerir o seu escritório. Então, a gente precisa mudar um pouco a cabeça, sabe? Modernizar, encarar o escritório. Nem sempre você vai ter o seu próprio escritório, mas ainda que você não tenha, você vai para um outro escritório em que você pode se tornar sócio. Sim, exatamente. Né? Ou ter uma função de gestão de uma carteira, enfim. A gente precisa mudar essa visão e não só sair como mais um litigante, mais um advogado de contencioso. Eu acho que a gente precisa, ainda que você queira ter uma advocacia contenciosa, você precisa ter um olhar de gestão, pelo menos para o seu escritório. Muito legal isso. Agora, conta pra gente, como é que era advogar a favor de telefonia? Sim, como a favor era? de telefonia. Porque, assim, você falou assim, de algumas
há algumas demandas realmente da área de consumo, né? Então, seguros, telefonia. Conta pra gente isso, casos concessionárias que te de veículo, muitos assim. E eu sempre do lado da empresa. Então, o desafio era maior. Sem dúvida alguma. Eu brinco que essas demandas de consumidor, elas acabam criando na gente uma armadura de como você lida assim, com o judiciário, porque às vezes a empresa não tem uma proposta de acordo, às vezes a empresa não tem mesmo como resolver aquela situação, ou então, às vezes, é uma situação em que ela entende que ela está dentro da lei. E aí tem, assim, nessa época da telefonia, então, eram muitas demandas, né? Porque foi a expansão da telefonia. E aí uma você época podia... que a gente disputava a compra da linha telefônica, Exatamente. né? Você Os podia celulares também. Você podia comprar pelos correios uma linha telefônica. Né? Mas demorava, não era assim tão rápido, né? Na privatização já era mais rápido. Já começou a ficar mais rápido. Só que aí surgiam outros problemas, né? Às vezes eu comprava em nome de outra pessoa que não era eu, ou alguém comprava em meu nome, enfim. E aí a gente, na hora de fornecer, na hora de ir para as audiências, e o juiz perguntava qual era minha proposta de acordo, eu tinha valor de uma assinatura. Assinatura na época era, sei lá, R$21, R$22. E aí, muitos juízes ficavam excessivamente bravos, porque falavam, não estou acreditando que a gente está abrindo uma audiência nesse porte e a doutora está me oferecendo. Mas, assim, primeiro, o exercício de eu entender por que a empresa estava ofertando uma proposta como essa. Eu precisava entender, né? Claro. E segundo, o exercício diante daquela ira, né, do juiz com aquela minha oferta, demonstrar para ele as razões pelas quais eu estava oferecendo R$22 de assinatura. Né? E não o atendimento do pleito do consumidor. Então, isso cria na gente primeiro, um amadurecimento, cria uma casca, uma armadura, uma musculatura de encarar esses desafios que vêm no dia a dia, né? E foram muitas histórias interessantes, muitas histórias que a advocacia dá para você. E conta pra gente um caso inusitado. Bom, eu acho que um caso inusitado que vem na minha memória, assim, de imediato, é um caso que foi no final de semana. O sócio do escritório que eu trabalhava, que era esse com associação internacional, me ligou num sábado e falou, olha, Dina, eu tenho uma tarefa para você. É uma coisa diferente, é um sábado, é um final de semana. Eu preciso da sua ajuda e tem que ser você. O que acontecia? Nós éramos advogados de uma empresa norueguesa de navio offshore. E ela tinha operação no mundo todo, né? E tinha uma operação nos Estados Unidos, tinha um funcionário, um colaborador inglês que estava nesse navio. Ele infartou, teve um infarto fulminante dentro do navio nos Estados Unidos. O navio era norueguês, ele era inglês e o navio estava nos Estados Unidos. Só que ele queria ser cremado em Vila Velha. Uau! Ele tinha uma companheira e um filho aqui em Vila Velha e ele queria ser cremado aqui. E o corpo já estava aqui e não conseguia ser cremado porque toda a documentação ela estava em inglês. Então, e o processo de cremação, ele acaba com os restos mortais, né? Então, não existiria nenhuma possibilidade, depois que você crema, de fazer qualquer tipo de exame de DNA, enfim. E aí, o crematório, com
com as razões dele, não queria fazer com aquele documento todo em inglês. A gente precisava de um alvará, não tinha declaração dele de que ele gostaria de ser cremado. Ele tinha essa companheira, mas não tinha nenhuma documentação também que formalizava a relação deles. Nossa. Enfim, eu fui buscar o alvará, né? Conseguimos o alvará. Ele foi cremado, mas o desafio não acabou aí. Porque ele tinha filhas inglesas que vieram para a cremação, para a cerimônia de despedida, e elas queriam voltar com parte dos restos mortais, parte das cinzas. Das cinzas. Então, foi mais um desafio entender como as filhas conseguiam dividir essas cinzas e como as filhas conseguiriam entrar no avião com essas cinzas devidamente autorizadas e tudo mais. Que então, não pode? Não pode, tem que ter uma autorização, né? Então, foi um desafio enorme. Você primeiro aprender isso e mais. Isso foi numa época que eu não tinha inteligência artificial para me responder rápido, sabe? É pesquisa, é busca, é ligação, é correr atrás mesmo do conhecimento, de como fazer, com quem que eu converso, quem precisa me instruir, qual o órgão regulador, enfim. Isso tudo faz com que a gente crie, né, uma experiência, uma rede. Esse é um dos casos inusitados, eu acho que é um dos mais inusitados. E o testamento. Tem também. Da questão do testamento. Você aprende coisas na faculdade que você nem imagina que você vai utilizar. Você né? fala, não, isso daqui é coisa antiga, Exatamente. não se usa mais, está aqui pro forma. Exatamente. Eu lembro que uma vez no estágio eu fiz uma ação pauliana. Gente, ação pauliana, sabe? Então, são coisas que você não imagina que você vai utilizar e que você vai usar. E uma tia muito querida, um casal, né? Uma tia e um tio muito queridos, um dia me chamaram e falaram, olha, Dina, nós fizemos um testamento. O testamento é cerrado e você vai ser a guardiã desse testamento. E aí eu falei, meu Deus, que loucura. Eu falei, mas tia, por que você quis fazer o testamento cerrado? Ela falou, eu fui instruída assim, eu quis fazer assim, mas eu queria que ficasse com você. E aí meu tio faleceu, o marido dela, e nós fomos abrir o testamento cerrado. E nunca tinha passado. Na verdade, nem o juiz tinha tido essa experiência. Tinha tido essa experiência. Era a primeira vez do juiz, era a primeira vez do promotor. E aí a gente teve essa experiência. Isso foi o ano passado. Né? Primeiro de todo o procedimento, de como é o procedimento de abertura do testamento cerrado. A audiência reúne todo mundo, né? Todo mundo que vai ser contemplado, os filhos, os herdeiros. E como é o envelope. Eu guardei o envelope, vou mandar fazer uma caixinha de acrílico para ele, porque é super bonito, ele é todo mesmo... ele é todo amarrado numa linha especial, carimbado com cera. Então, assim, imagina, eu já com 26 anos de carreira, não imaginava que ia ter uma coisa tão diferente. Mas está aí novamente, uma coisa que me fez... E eu adoro coisas novas. Eu acho que a gente precisa ser desafiado sempre, ter alguma coisa nova para fazer, para tratar, né? Essa posição de gestão do escritório que foi um desafio enorme. É uma gestora, pra mim. você é um... Sim, exatamente. Foi um desafio enorme. Primeiro a responsabilidade da confiança que me foi dada, né? Então, eu entrei no escritório em 2020, no meio da pandemia, já como sócia. Então, primeiro é essa honra de você ser convidada para ser sócia de um escritório. E um escritório com muitos anos de carreira, com uma credibilidade enorme, com sócios muito influentes, muito íntegros, reconhecidamente excelentes no mercado. Então, primeiro, essa honra. Segundo, esse desafio. Olha, você já é sócia, você já conheceu a nossa cultura, já conheceu como funciona, e agora você vai liderar, você vai gerir. E eu costumo brincar que quem tem sócio tem patrão.
Então, eu preciso prestar contas não só para os sócios fundadores, mas também para todos os outros sócios de capital e de serviço do escritório. Né? Então, esse desafio de gestão foi uma coisa que mexeu muito comigo. É trabalhoso, é delicado, é desafiador, Claro. mas me desenvolve diariamente. A evolução tecnológica de 2020 até hoje te auxiliou Sim. ou te atrapalhou em Não. algum momento? Não, eu não encaro evolução tecnológica como atrapalhar. Eu acho que você precisa saber usar. É conhecer, é estudar, é a mesma coisa com qualquer outra matéria. Claro, você precisa também. conhecer, estudar e, especialmente, fazer com que ela trabalhe para você. No sentido de facilitar a sua rotina diária. Eu não acho que ela vai me substituir, de forma alguma. Eu acho que o senso crítico está com a gente. A criatividade está com a gente. Mas ela vai me ajudar naquilo que for maçante, naquilo que for repetitivo, naquilo que exigir pouco do intelecto. E é isso que eu venho falando para todos os estagiários. Hoje, o estagiário ele já nasceu numa era digital, diferente Sim. de quem trabalhou com processo físico, Exato. de quem não tinha jurisprudência para consultar. Eram os IOBs, lembra? Lembro. Daquilo? IOB, a gente tinha um monte. Exatamente. Ia E era pra caro. Para as RTs. Exatamente. Então, hoje o estagiário tem muito facilitador. Muito. Mas ele precisa ter diferencial. Né? Então, vai sobressair quem souber usar a inteligência artificial em seu favor e se destacar em oratória, persuasão, criatividade, retórica. Então, quem escrever bem. Então, eu acho que não atrapalha. Eu acho que você precisa saber usar, precisa regular esse uso dentro do seu escritório, saber como, quando e por quem vai ser usado, mas vem ajudando, sim. E tem que realmente conhecer, ir atrás do que tem de novidade para usar, né? Com certeza, do que é de melhor, e das coisas boas. Você tem que entender, você tem que aprender, conhecer e entender o que vai funcionar dentro do seu escritório. Porque, às vezes, o que funciona dentro do meu escritório não funciona dentro do seu. Exato, exatamente. Né? A nossa advocacia pode ser diferente. E aí a gente precisa buscar conhecimento. E me fala uma coisa. Nesse tempo todo aí, já se emocionou com clientes? Com Você certeza. se emociona com clientes? Com certeza, muito, muito. Muito mesmo. Eu acho que nas trocas de escritório que eu tive, me emocionei bastante. Eu acho que quando a gente consegue alguma decisão, que é um processo que às vezes... Tem alguns processos que te pegam mais, né? Tem alguns processos que mexem com alguma coisa da sua história, que mexem com alguma coisa em você, ou que tem um cliente que está passando por um momento especial. Então, isso emociona demais a gente. Eu acho que cada decisão favorável que você recebe tem que ser comemorado. Isso é o melhor resultado do seu trabalho. Sim. Né? Ou então, quando não se trata de processo, mas quando um cliente fecha um negócio que você orientou, sabe? Poxa vida, eu acho que... isso é muito legal, isso emociona bastante. É o resultado do seu trabalho. Né? Teve um empreendimento que eu trabalhei durante 14 anos. Tentando regularizar, enfrentando 14 anos. E no dia do lançamento dele, ele vendeu, no primeiro dia, 70%. Então, isso me emocionou demais, porque eu tinha trabalhado desde a due diligence, que é a investigação que a gente faz para aquisição do imóvel, até em todas as audiências públicas, trabalhando com o IBAMA, E aí, no dia do lançamento, foi assim, um lançamento que aconteceu
assim, no sábado anterior ao lockdown. Então, no dia do lançamento, no sábado, vendeu 70%. Uau! Eu estava lá no lançamento, eu fui porque eu queria acompanhar e eu fiquei muito emocionada com isso. Olha, sabe? que legal. E aí, depois de lançado, agora ele já está funcionando, está lindo. Nossa, muito bonito. Toda vez que eu passo na frente, eu tenho um orgulho danado, sabe? De ter... Aquela coisa de ter participado. Exatamente, desde de o ter início. participado. Olha, É que isso. legal. Que bacana, que bacana. E você está também atuando junto ao AB. Isso, eu sou conselheira. Você é conselheira estadual. Como é que chegou? Como é que foi esse seu envolvimento até chegar a esse convite de ser uma conselheira? Então, eu acho que foi um marco até na minha carreira o voluntariado na OAB. Começou lá em 2011. Eu tenho um amigo muito querido, Rafael, que fazia parte, que era presidente da Comissão de Tecnologia e Informação lá em 2011. E uma vez, numa festa, eu falei com ele: Rafael, eu estou sentindo a necessidade de participar do AB. Eu nunca fiz parte, eu nunca estive lá. Eu tinha uma coisa assim de que eu não podia entrar, sabe? Eu tinha uma coisa mais distante. E aí ele falou: não, de jeito nenhum, vamos participar. Eu sou da Comissão de Tecnologia e Informação. Eu falei: mas eu entendo muito pouco. Ele falou: não tem problema, vem. Eu era a única mulher na comissão. E aí fui participando. A gestão ainda era de Homero. E fui participando, me envolvendo, vendo que a OAB era para todo mundo, era para todos os advogados. E aí, já passado um ano, eu ali me envolvendo na comissão de tecnologia, entendendo, estudando. Era uma comissão muito boa também, na época, muita gente interessada, muita gente que queria fazer. E a gente trabalhando bastante, entendendo como era o sistema, como era ser um voluntário, né? Porque todo mundo que está ali é voluntário. E aí, em 2012, finalzinho de 2012, veio a implantação da primeira vara de PJE na Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho não é minha área de atuação. Mas um dia na sala, a gente discutindo como ia ser, porque foi uma decisão que ela não teve... uma decisão que veio do CSJT, CNJ, e ela não teve uma alternativa. Olha, vai ser implantado, vai ser no dia tal e todo mundo tem que estar preparado. Não, mas e aí, se não estiver funcionando, não tem conversa. Vocês vão ter que implantar. Então, o Homero instaurou a comissão especial de implantação do PJE e falou: Dina, você vai ser presidente. E aí eu falei: meu Deus, Rafael, eu vou precisar da sua ajuda. Ele falou: não, a gente vai dar todo o suporte, mas você vai encabeçar. Então, ali começou primeiro um marco, né? Porque, novamente, um desafio que me obrigou a estudar, a me aprofundar, a ter relação com diversas pessoas. A Rose, que hoje está no Conselho Federal, me ajudou muito, muito. Ela é de Sergipe. Ela já tinha uma experiência enorme em PJE, porque nessa época, em 2012, Sergipe já funcionava todo com PJE. Então, ela veio para cá, mas ali eu tive uma sensação enorme de... Você sai da sua bolha de escritório e começa a conhecer a advocacia como um todo o sistema, o colega, o interior. Isso é muito importante, porque às vezes você está pleiteando uma coisa que é boa para você aqui na capital. Exato. E você não tem noção de como isso vai reverberar lá em Nova Venécia, lá em Pinheiros, em Pedro Canário. Então, isso foi muito legal. E aí, a partir de então, eu fui me envolvendo cada vez mais com os assuntos da OAB. Fui presidente da Comissão de Tecnologia e Informação, implantação do próprio DataGed, que funciona hoje na OAB.
implantação de um projeto que foi de brigadas PJE, que a gente levou a instrução de como funcionava o PJE para o Espírito Santo inteiro. Então, a minha relação com a AB foi crescendo aí. E fui convidada agora na eleição da Érica, para fazer parte do conselho. Novamente, eu já tinha sido conselheira e fui agora. E sou presidente da Comissão de Seleção e Inscrição, que é mais escondidinha. Eu falei, Érica, por favor, eu quero uma coisa mais... Não é tranquilo, mas é mais interno. É um auxílio mesmo à gestão, essa análise dos processos de inscrição. Que também deve ser algo extremamente interessante. É interessante, é desafiador demais, porque você se depara com algumas situações mais complexas, né? E também tem um olhar de, gente, essas pessoas estão buscando colocação no mercado, né? A gente precisa fazer a inscrição delas ser célere, elas estão... Às vezes tem gente que está ali só esperando a carteira para entrar num escritório, entrar numa empresa, num jurídico interno. Então, eu tento sempre colocar esse olhar desse voluntariado para a sociedade e para a classe, né? A gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla do que da nossa bolha. É importante, é inclusive importante como por conselheira, isso. né? Sim. É uma outra visão também, né? Claro. Todos os problemas de todos os problemas, de todos os problemas que envolvem a classe como um todo, né? E não só o daqui da capital, não só o do meu escritório. É lógico que eu vou olhar para o meu problema, mas com uma visão mais ampla. E, doutora, lembra da sua primeira sustentação oral? Nossa, da minha primeira sustentação. Olha, você acredita que eu não sei se é o efeito da menopausa, mas eu não lembro da minha primeira, mas eu lembro de uma marcante. Conte-nos. Que durante muito tempo houve uma discussão se as questões de previdência privada, entidade de previdência fechada complementar, se elas ficariam na Justiça do Trabalho ou na Justiça Estadual. E eu advogava para um fundo, que é o quarto maior fundo de previdência privada do país, de entidade fechada, né, de previdência complementar do país, e ele tinha muitas dessas discussões, porque fazia parte de uma entidade bancária. E aí eu estava na Justiça do Trabalho para fazer uma sustentação oral no TRT, estava grávida. Nossa! E aí, no TRT, você... Nem sei ainda se tem, tá? Você tem que usar aquelas becas pretas que ficam lá à disposição. Era ainda no prédio antigo, né? Isso foi em 2013. Ainda no prédio antigo, lá no centro. E eu tinha uma mania, não sei porquê, de pegar a minha beca e sacudir. E colocar. E o colega que me antecedeu... estava sustentando no mesmo processo que eu, né, mas parte contrária, ele colocou. Eu estava muito focada, porque era um processo importante, eu estava muito focada na sustentação dele, e eu estou vendo um burburinho enorme atrás da gente. E olhei, e um colega que estava sentado ali aponta para a beca do meu colega que estava sustentando e uma barata enorme. Eu tenho pavor de barata. Eu dei um berro e saí correndo naquele corredor. E fiquei lá fora. A sustentação parou, né? Mataram a barata, me chamaram de volta. Mas assim, olha... Que pavor. Mas deu tudo certo. Eu continuo... Assim, eu faço sustentação no TJ, né? Não tem beca. Mas esse foi um... Deu tudo certo. A sustentação foi boa. A gente conseguiu ganhar aquele processo. Mas teve esse inconveniente da barata. E é uma coisa que eu lembro demais. Mas, assim, uma coisa interessante da sustentação oral... na época da telefonia ainda, lá naquele antigo escritório, que eu
como coordenadora, eu acabava transitando em todas as áreas. Eu ajudava no juizado especial, eu ajudava na parte, ficava muito focada na parte civil e ajudava também na trabalhista. E às vezes tinha que sustentar algum processo mais relevante na trabalhista. E toda vez que eu ia para o TRT, estava quem hoje é meu sócio, que é o Sandro Moraes, Vieira de Moraes. E mesmo que eu não tivesse que sustentar, quando o Sandro estava, a gente parava e falava, vamos assistir, é o Sandro. Então, assim, e hoje é meu sócio, imagina que honra. Que honra. Que lindo. É muito legal você ver esses colegas sustentando. Até hoje no TJ, eu gosto de ver meus colegas sustentando. É bonito, né? Tem gente que sustenta, que tem o dom da palavra, e você vai criando também a sua personalidade na hora. Você vai colocando a sua personalidade, criando o seu jeito de sustentar, criando a sua forma de sustentar. É muito legal isso, né? É muito bonito. Agora a gente entra num momento assim, de um bate-pronto. Ah, tá ótimo. Justiça é? Tratar os desiguais de maneira que eles tenham as mesmas oportunidades. O que diria para quem está começando hoje, que você gostaria de ter ouvido lá no início? Seja determinado. Audiência presencial ou virtual? Presencial. Processo físico e eletrônico. O que mais te irrita num processo? A demora. A demora. Eu acho que isso é o que tira o sono da gente. Eu queria que as coisas fossem mais rápidas para que a gente entregasse melhores resultados para os nossos clientes. Ainda que não fossem favoráveis, tá? Uhum. Mas quando o processo é célere, eu consigo trabalhar melhor. Toda a energia, não só econômica, mas a energia física e mental que o processo envolve. O que é mais importante numa gestão de escritório? Nossa, eu acho que você encarar as coisas pessoalmente, mas sem entender que é você, sabe? Você encara o desafio como um desafio pessoal seu, mas que o resultado é para um todo. Isso que é mais importante. O desafio vai ser seu, mas os bônus e até os ônus vai ser de todo mundo. Um livro. Ah, meu Deus. Um livro... Eu gosto muito da Elegância do Ouriço. É um livro que ganhou até um Grand Prix. Eu reli ele há pouco tempo. A gente tem um clube do livro lá no escritório. Olha que legal. Eu reli há pouco tempo, mas eu acho que a primeira coisa assim é esse livro. Eu gosto demais dele. Ah, que legal. Um jurista. Puxa vida. Tem tantos bons, né? Eu acho que... Mas eu gosto muito da forma que meu sócio Stefan encara o direito, encara a advocacia. Eu gosto de ter como mentores, de ter como pessoas inspiradoras, pessoas acessíveis. E ele é uma pessoa muito acessível para todo mundo e que ensina constantemente a gente. Tanto no direito como no ser advogado, no ser um advogado íntegro. Inclusive, o doutor Stefan já esteve aqui. Procurem que... Vamos colocar aqui o link da entrevista dele também. Assistam, vale a pena. E ele é uma pessoa extremamente culta. Muito adorável. Que agrega demais. Então, tem inúmeros juristas, né? Estou aqui pensando em tantas pessoas que fizeram parte da minha vida acadêmica e depois também. Mas...
eu gosto de citar os acessíveis. Bacana, bacana. Se não fosse advogada, seria? Nossa, eu não sei. Talvez uma executiva, não sei. Eu não sei. Eu acho que eu faço exatamente aquilo que eu gostaria de fazer. Ai, que Às lindo. vezes é lógico Parabéns, viu? às vezes é lógico que a gente se aborrece, né? Faz parte. Tem uma né? coisa ou outra que eu brinco com a minha sócia, que está ali do meu lado o tempo inteiro, Ana Carolina, que eu falo, nossa, que vontade de vender minha arte na praia, mas eu não sei fazer nada com as mãos, entendeu? Eu não tenho essas habilidades. Então, eu acho que talvez uma executiva, uma administradora, mas eu gosto do que eu faço, eu não sei fazer outra coisa. Ai, que bacana. Olha, foi um prazer tê-la aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada por compartilhar toda essa sua experiência, essa sua expertise. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, meu primeiro podcast, estou orgulhosa e honrada de ter sido convidada. E espero ter ajudado, especialmente os jovens advogados, com essa história, porque a advocacia não é de um dia só, né? A gente precisa ter experiência, precisa ter desafios. E é todo isso que mundo passa por desafios. Exatamente, exatamente. E eles são importantes, eles que fazem a gente se desenvolver. A gente não faz um bom marinheiro com mar calmo, né? Não, de forma alguma. Então é isso. Muito obrigada, Eu doutora. que agradeço. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente também quer saber. Um abraço, até a próxima.